levou eles às ruas? Bom, acho que tendo em vista que, embora a mídia e a polícia tenham falado em 100 mil pessoas na rua, tinha muito mais gente na rua aquele dia, acho que essa pergunta, a resposta para ela é, naquele dia a população de São Paulo foi pra rua mesmo, né? Não tem muito como, acho que traçar um recorte um pouco mais específico. Acho que a gente tinha ali, desde a galera mais coxinha, né? Mais a Alex Atala publicou no Twitter e tudo mais, então tinha desde pessoal mais rico até, sei lá, estudantes, classe média, até a galera da periferia mesmo, né? Acho que uma coisa que apareceu muito pouco nos jornais naquele dia é que não só a população não só foi pra rua ali, como na periferia, naquele dia, nos dias seguintes, aconteceram várias manifestações. Então dá pra dizer que a população da cidade como um todo se levantou e a gente teve manifestações muito grandes e muito longas na periferia, principalmente no dia seguinte, na terça-feira, dia 18. Então não sei se dá pra fazer um recorte mais específico. Lembrando um pouco daquele dia, eu lembro que a gente tinha feito logo antes uma reunião com as torcidas organizadas, que excepcionalmente se juntaram, estavam todos juntos, as torcidas que sempre brigam e se batem, e foram pela parte do ato que foi pela Marginal até a Ponte Estaiada, né? Depois eles se juntaram na Ponte Estaiada. Então você vê que estavam as torcidas organizadas também na rua. Eu lembro que depois, quando a gente chegou na Ponte Estaiada, a gente ia terminar a manifestação ali, era o que a gente tinha planejado, mas o pessoal insistiu pra gente ir até o Palácio do Governador. Bom, então nessa segunda-feira, quando a gente chegou na Ponte Estaiada, que era onde estava planejado para terminar a manifestação, as pessoas, né, queriam muito seguir até o Palácio do Governador, e quando a gente chegou lá eu lembro de muita gente, principalmente a galera das torcidas organizadas, que falava pra gente: não, agora a gente não vai sair daqui, esse cara mata a gente na minha quebrada todo dia, a gente vai entrar aí. O pessoal começou a tentar invadir o palácio. Daí tinha também as coxinhas, a galera que não tinha tanta raiva do governador, que não sente na pele também todo dia o que é a Polícia Militar de São Paulo, que aí sentou na frente, não queria que tivesse violência e tal, e aí ficou nesse impasse. Bom, não, tanto faz, eu posso falar depois. Bom, nas manifestações os partidos sempre estiveram presentes, principalmente os partidos de esquerda, e nisso também a juventude do PT, depois de alguns protestos, começou a participar. E isso não foi desse ano, nós já há bastante tempo na luta contra o aumento, enfim. Várias organizações de esquerda, partidos ou não, são parceiras e colam junto com o movimento Passe Livre na luta pelo transporte público. Por outro lado, a maioria dessas organizações está acostumada a fazer mobilizações, manifestações de um jeito muito diferente do nosso, que a gente acha que tende muito mais a afastar as pessoas e a manter essa separação entre a política como uma esfera separada da vida cotidiana, que faz com que as pessoas deleguem, justamente tenham essa ideia de ser representadas, de delegar para outras pessoas as decisões sobre a própria vida dela. Então, a maioria dos partidos de esquerda, apesar de até no discurso talvez falar que luta contra essa lógica, reproduz essa lógica. Um dos exemplos mais claros é o carro de som nas manifestações tradicionais da esquerda, onde fica lá uma pessoa, né, ditando as coisas para as outras, falando bem mais alto do que todas as outras. Sempre foi uma coisa que a gente tentou evitar nas manifestações que a gente organizava. A gente acha que são todas as pessoas que têm que gritar juntas, que têm que compor juntas a voz das manifestações. Isso faz parte, enfim, está alinhado com um dos princípios do movimento, que é a horizontalidade, né? Além da autonomia, da ideia
não está ligado a nenhum partido, não está ligado a nenhuma outra organização política, nem ao governo. A gente também acredita que a política que a gente quer fazer é uma política horizontal, onde todo mundo tem a voz, onde todo mundo possa retomar o controle sobre a própria vida. Então acho que era um pouco isso que as pessoas sentiam nas manifestações também, de participar mais, de ter um papel muito mais ativo do que normalmente tem nos outros tipos de manifestação ou na vida cotidiana em relação às decisões políticas tomadas no país. Acho que isso também fica um pouco mais claro no rechaço que tinha um pouco dos manifestantes em geral aos partidos, às bandeiras dos partidos, que trabalham muito com essa lógica ainda de marcar a posição, de se acreditar representando o povo ou os trabalhadores e por isso colocar ali seu nome e tal, assinar as faixas. A gente sempre evitou nosso nome, pode ver que raramente aparecia em alguma faixa, em alguma coisa que a gente fizesse, porque a ideia é muito mais deixar espaço para as pessoas tomarem conta daquilo, assumirem controle da manifestação, mesmo ultrapassarem o nosso controle, que foi esse. Acho que teve uma virada interessante, né? A mídia começou, a partir das manifestações ali do começo, dia 6 de junho, ela começou taxando as manifestações como um todo de violentas, os manifestantes de vândalos, justamente porque a gente tinha decidido que naquele ano a gente ia bancar uma tática mais radical de luta. Então a imprensa começou batendo naquilo, acho que até chegar naquela quinta-feira, dia 13, em que os editoriais dos grandes jornais pediam quase explicitamente a repressão, a retomada da Paulista. E aí nesse dia ocorre a virada, porque a polícia aí, seguindo os clamores da mídia, desce o pau em todo mundo, tem uma repressão que deixa a cidade num dia de luto, né? E que ataca vários repórteres, né? Então a mídia já não tem como esconder aquela repressão. Naquele mesmo dia tem aquela pesquisa que ficou famosa que o Datena faz ao vivo. Você é a favor de manifestação desse jeito, você é a favor de manifestação com baderna, e ele mesmo falando que ele votaria no não, o sim ganha. Ou seja, as pessoas de fato estão apoiando aquela manifestação, e aí a mídia percebe que ela ficou para trás. E com isso, inclusive, ela vai perder a audiência. Então, o Datena vai mudar automaticamente o discurso ao vivo, vai falar, não, a voz do povo é a voz de Deus. Então, talvez seja até certo, as pessoas não estão aguentando mais e tal. E a mídia vai começar a mudar o discurso até chegar nessa segunda-feira, onde ela já está apoiando, né? A virada dá no fim de semana, principalmente onde ela começa a apoiar os atos, porque ela vê que se ela fizer diferente, ela vai perder a audiência, ela vai estar indo na contramão do que está acontecendo no país. E aí ela vai começar também, já que ela tem que apoiar os atos, que ela é forçada a mudar a sua posição, ela vai tentar disputar os atos. Como os atos passam muito, a convocação dos atos passa muito pela internet e pelos próprios meios de comunicação, né? A difusão desde o começo também estava sendo feita pelos grandes jornais e a gente dependia disso, fazia parte do nosso planejamento, aquilo precisava aparecer na mídia. Como tudo já passava muito pela mídia, vai ser fácil para a mídia também disputar o sentido de tudo aquilo. E ela vai começar uma estratégia de difusão da pauta, né? De deixar a pauta mais confusa, parar de focar no transporte e ir trazendo as pautas da corrupção. Depois ela tenta pegar a PEC 37 e tudo mais. Ela não consegue deixar a pauta difusa o suficiente para destruir a possibilidade de vitória das manifestações. Então elas conseguem, de fato, barrar o aumento, né, fazer essa reversão de uma decisão do governo, que é uma coisa muito significativa, que ficou marcada, acho que vai ficar marcada para muito tempo como uma vitória popular, como há muito não se via. Mas depois, assim, a partir do momento que tem essa queda na tarifa, aí de fato você vê como tem uma difusão absoluta das pautas, a coisa já não tem um sentido claro. Naquela quinta-feira, depois da queda do aumento, dia 20 de junho, as pessoas já estão na rua pelos mais diferentes motivos, aumenta a agressividade com os partidos, já não tem coesão nenhuma,
e as manifestações, enfim, aí depois não continuam tanto aqui em São Paulo, vão diminuindo. A mídia também não consegue levar adiante o movimento, então na verdade só consegue ali jogar um pouco com isso. No Rio de Janeiro as coisas continuam também por um pouco mais de tempo, mas não tem, mas acho que a mídia não consegue se assumir como direção do movimento.